que te cativou escolher? Porque dentro do direito você tem diversas, dezenas áreas de atuação, né? E a tua formação é empresarial, né? O que te cativou, definiu pela área empresarial? Exatamente pelo ambiente empresarial, exatamente por ser um elemento mais próximo à atividade do empresário. Lógico que o direito, pelo seu tamanho, o empresário absorve muita coisa do tributário, muita coisa do civil, trabalhista, ambiental, mas você estudar, a gente falava aqui antes do início sobre acordo de acionistas, você estruturar isso, você entender um pouco dos contratos empresariais, como aquilo pode colaborar com a vida do empresário, aquilo me chamou a atenção. Sem contar também com um desafio que a toda hora ele permeava meus pensamentos, que era, a gente via que a advocacia ela crescia em tamanho e em estrutura para o mesmo mercado. Será que o mercado vai conseguir dar atenção, vai conseguir dar respaldo a toda essa turma que está virando advogado? E tentei, com o caminho da advocacia empresarial, a atuar numa área menos commodity, uma área mais especializada, uma área talvez mais tailor-made, em que o elemento fidúcia tivesse um peso maior e assim não necessariamente o drive de qualquer concorrência fosse preço ou algo parecido. Então me especializei nisso, movido sempre pela felicidade como elemento de decisão, mas também carregando esses inputs no processo de tomar no processo decisório. E como é que foi na saída? Como é que tu entrou no mercado? Estagiou em alguns escritórios? Num só. Foi? Sempre fui. Eu tenho uma característica de fidelidade muito forte, assim. Essa questão de mudança. Hoje já estou bem mais evoluído com isso, mas até por uma formação familiar, meus pais têm isso muito, muito rígido. Eu comecei no escritório no primeiro dia de faculdade e saí no último dia de faculdade desse escritório, né? Que era um escritório que não era grande, era o escritório dos meus tios, que eram procuradores do estado, e lá fiquei a jornada inteira. Qual é o escritório dele? Chama Rodrigues e Albuquerque. Rodrigues e Albuquerque. Advocacia e consultoria. Era um escritório que trabalhava com bancário, mas também trabalhava com direito de família. Ele tinha essa visão do full service que hoje está um pouco mais estruturada. Mas eu recebi um feliz convite, assim, inesperado para mim, porque não me imaginava assim. Não sei se naquela altura, isso em 2003, eu teria a coragem de fazer esse movimento solo, mas recebi o feliz convite do Nelson Valença, meu sócio e irmão, para viver esse sonho, para correr esse risco. E tenho que agradecer a ele todos os dias da minha vida pelo convite, porque eu exerço algo que, como eu disse já algumas vezes aqui, me deixa muito feliz. São quantos sócios lá hoje? Hoje a nossa estrutura são 4 sócios patrimoniais. Começamos no Valência Associados, eu e o Nelson, inicialmente eu e o Nelson, e depois entendemos que com o crescimento a gente precisava trazer mais 2 sócios operacionais, assim que a gente chamou, embora todos sejamos sócios patrimoniais, que é o Rafael Gazineu e o Daniel Cidrão. O Daniel sendo guarda-chuva, o Carlos Ernesto da área trabalhista, e o Rafael fazendo guarda-chuva dessa parte residual que tecnicamente se chama de civil, que na verdade era tudo que não fosse trabalhista. Com o crescimento do escritório, a gente sempre teve a consciência de entregar orçamento do escritório para o próprio escritório e fomos desidratando essas macro-áreas em áreas um pouco menores, áreas mais específicas, exatamente para criar boutiques legais dentro de uma estrutura que respira respira o mesmo DNA, aspiado aqui, e hoje a gente tem um universo de sócios de área. Então, eu tenho o Arão como sócio da área tributária, eu tenho a Carol na área bancária, eu tenho a Sandrelli na área criminal, eu tenho o Pedro na área ambiental, eu tenho enfim, o Saulo na área societária. Contratual, deve ter. Contratual não tem sócio, fica dentro do guarda-chuva do Saulo, e como é minha área também, eu fico dando essa assistência. Como dado interessante, de uns anos para cá, acho que às vezes o tempo trai, há 3 anos mais ou menos, a nossa advogada mais antiga, a doutora Débora Parente,
embora tenha o meu sobrenome, nós não temos nenhum parentesco. É prima distante. Sempre né? A doutora Débora erigiu a condição de sócio. Então, hoje nós somos 5 sócios patrimoniais. Eu, Rafael, Daniel, Nelson e Débora, além dos sócios diários. Isso tudo numa macroestrutura de quase 350 pessoas internas no Valença hoje. Porra, é grande, viu? Grande. 350 pessoas aí, eu tô associando aqui a indústria, são indústrias já bem grandes, né? E desses 350, quantos são advogados? Eu não tenho um dado exato, mas eu chutaria aí 250 mais ou menos. Aí você pergunta, mas André, para que outros 100 se o estudo da advocacia é feito por advogado? E é o que eu colocava, não mais, não só. A advocacia ela vive um tripé hoje inafastável. O primeiro deles é o tecnicismo. Você tem que, ao fim e ao cabo, lembrar que você é um profissional liberal, um conhecimento técnico é exigido, uma expertise técnica, e é aquilo que você tem que oferecer melhor. Mas hoje a tecnologia, a controladoria, a auditoria, ela trouxe elementos para um escritório que são aplicados com resultados medidos. Assim, eu não consigo conceber um escritório com sustentação que não tenha, por exemplo, um setor de controladoria absolutamente testado, num primeiro momento, para conferir segurança e redundância na tua operação. Advogado vive de prazo, contencioso vive de prazo, mas também para te trazer conhecimento, e o conhecimento como elemento de mudança de estratégia. E aí entra a tecnologia como algo também dentro desses escritórios. A gente tem um cientista da computação dentro do escritório que interage com o setor interno de programação do Valença e com o mercado todo estruturado para oferecer soluções nesse sentido. Então eu consigo saber hoje, por exemplo, Carlos Ernesto, qual é o perfil de decisão de qualquer matéria por qualquer tribunal, por qualquer vara do Brasil. Então eu vou dar um exemplo que é bem comum, né? Negativação indevida. Por alguma razão, se negativou indevidamente, sabe que aquilo atrela necessariamente um dano correlato. Mas qual o tamanho do dano? Como é que o juiz, em hipótese, de São Bernardo do Campo está decidindo isso? E o juiz de Fortaleza, como é que ele decide? Isso você tem elementos para poder analisar. Aí vem já eu trato outro tema, mas analisar perfil de condenação, provisão, saving. Então, será que vale a pena, por exemplo, eu recorrer de uma decisão que eu já sei que o perfil de condenação é esse? Será que eu não vou estar entardecendo necessariamente, criando uma mão de obra desnecessária? Então, hoje, além da segurança de você controlar prazo, evitar perda de prazo, captar processo, captar publicação, andamentos, você consegue ter hoje robôs te dando informação. Mas com dado, tá? Eu ainda sou romântico e a advocacia se faz da parte técnica. E isso tudo é para que o advogado seja eminentemente advogado, para que ele seja o melhor advogado possível no tempo livre, no tempo, como é que eu digo, líquido dele, da jornada dele no escritório, quanto ele vai aplicar para ser efetivamente produtor de tese, da melhor jurisprudência, para entender o caso concreto que tá trabalhando e não está mexendo em sistema, embora seja também inafastável. Mas eu falava do tecnicismo e complemento com 2 pontos. A gestão. A controladoria, a jurimetria, você conhecer a sua realidade de processo, a realidade de processo do seu cliente como elemento de tomada de decisão, de estratégia, isso é fundamental. Mas eu falava que a gestão era hoje um presente, porque a advocacia vem com outro gargalo hoje, né? O que se espera do advogado, do escritório, é um ambiente inclusivo, um ambiente diverso, são os valores de ESG dentro do escritório. Você conceber que ser um escritório plural, de ser um escritório com vários núcleos diversos, étnicos, de gênero, lhe faz melhor, que lhe faz um todo melhor do ponto de vista de conhecimento. A advocacia, o mercado tem esperado isso dos escritórios, a gente tem corrido na frente nesse aspecto, somos premiados já há 3 anos por ser um escritório diverso, um escritório plural, que realiza a inclusão, que permite
a liberdade de expressão, a solidariedade, a sustentabilidade. A gente escuta, tem um comitês para escutar o time. Então esse tem sido um novo desafio da advocacia moderna. A gestão já é default, tem que fazer parte.